Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer estar de novo aqui com vocês na Maratona da Reinvenção dos Negócios. Nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês aqui hoje e falar que é um grande evento que tem acontecido após o sucesso da Maratona de Finanças. Nós estamos agora na Maratona de Planejamento e Ação. E hoje nós estamos aqui trazendo para vocês conhecimentos práticos para melhorar os resultados dos negócios de vocês, né? Esse é um evento que está sendo transmitido pelo YouTube. Nós estamos online e ficará o vídeo gravado para você no YouTube. Nós não temos fins lucrativos, tá? Nós não temos nenhum tipo de ganho específico com essa maratona. E nós contamos com o apoio das seguintes empresas que estão nos apoiando e divulgando os eventos: o Banco Inter, Bling, Cieng, CRA, Egoi e Digioffice, né? Antes de iniciar, eu gostaria de combinar com vocês que as perguntas podem ser feitas no chat do YouTube, que eu vou estar monitorando aqui e repassando ao Paulo para que ele responda diretamente para vocês. E se vocês colocarem o nome de vocês completo no chat do YouTube, vocês têm direito ao certificado e ao e-book, né? Então, dando início a essa apresentação, conforme a nossa programação, a gente está começando a live agora com o Paulo Mariottini sobre o tema consultoria de gestão, suas vendas como protagonista, tá? O Paulo, ele é consultor destaque pelo Sebrae, ele também é consultor na FIENG, no Senac, ele trabalha com gestão de marketing e vendas, ele trabalha com vendas e atendimento de excelência, planejamento estratégico e mídias digitais. Ele tem um curso em Harvard, onde ele fez empreendedorismo em economias emergentes e trabalha com o desenvolvimento gerencial, que foi cursado junto ao Senado Federal. No mestrado, ele trabalhou muito a questão do marketing para pequenas empresas. Então, é uma pessoa que tem conhecimento de mercado e tem conhecimento acadêmico, é completo, tá? Ele tem reconhecimento público nas suas palestras e nos seus treinamentos, e ele agora se dedica a estudar neurociência e neuromarketing. Inclusive, ele está escrevendo um livro sobre livro de vendas, gestão de vendas, e um livro sobre planejamento estratégico. Então, com vocês, meu amigo, o grande Paulo Mariottini, bom proveito. Entendam que esse cara é uma sumidade no assunto e que ele realmente vai contribuir para vocês. Paulo, bom dia, grande prazer estar aqui, é com você. Júlio, Máximo, muito obrigado pelo carinho, pela introdução. Eu vou trazer para todo mundo o melhor que eu consigo abordar para esse momento e para que todo mundo consiga, de fato, aplicar o que vai ser dito aqui. Tendo em vista que reinvenção... Oi? Maravilha. Bom, né? Então, assim, tendo em vista que reinvenção dos negócios é literalmente para que você se reinvente a qualquer momento. Você precisa se reinventar, a sua empresa precisa se reinventar, até por isso que existe setor de inovação nas empresas, nas médias e grandes empresas. Só que hoje eu vou falar especificamente para o microempresário, para que ele consiga se reinventar. Então, eu trouxe uma estrutura que hoje, e eu até fiz questão de trazer desta maneira, eu trouxe uma estrutura de um case de sucesso, que foi cliente meu, tá? na gestão. E esse case de sucesso, ele se deu por quê? Porque o empresário se dedicou a ouvir o que a consultoria tinha de proposta. Percebam que o tema é a consultoria de gestão, sua venda como protagonista. Nenhuma venda a gente consegue trabalhar ela de forma isolada. Então, o que acontece? Quando eu falo consultoria de gestão, eu estou pegando a empresa, o microempresário, a sua microempresa, como um todo. Eu vou tentar abarcar vários momentos da sua empresa para que você, ao final desse vídeo, consiga aplicar e melhorar as vendas, colocar as suas vendas como protagonista. E aí você consegue construir uma base sólida. Essa base sólida é que faz muita gente passar por qualquer crise. Pensando na pandemia do coronavírus, todos os meus clientes
passaram ilesos. Claro que é difícil, não é fácil, mas é possível e dá para você fazer. Eu trouxe uma estrutura, por exemplo, quer ver? Um dos pontos que eu peguei para vocês já anotarem é a seguinte etapa. Ao final deste vídeo, o que a gente tem? Você vai identificar dores, você precisa identificar os obstáculos a serem superados, as dores reais, os obstáculos a serem superados e os mitos. Quais mitos você acredita? Qual é a dor que você acredita e que você tem atacado, tentando superar esse obstáculo, só que você está enganado. Você mesmo não percebeu. E é isso que eu vou fazer. Essa estrutura de dores, obstáculos e mitos fazem com que você descubra o real problema para você, então, trabalhar e melhorar a venda. E aí, é claro, depois que a gente sanar esses 3 pontos, eu vou entregar para vocês o quê? Várias técnicas e, mais no final, 10 aplicativos. 10 ferramentas, não necessariamente aplicativo, mas 10 ferramentas que você consegue usar para poder melhorar a venda, melhorar a gestão, melhorar processos, melhorar acompanhamento, para saber exatamente quanto que você está crescendo, para você conseguir literalmente superar. Bom, então essa é a estrutura que eu trouxe para vocês. Eu quero começar, principalmente, trazendo a ideia do case de sucesso, que foi uma padaria. Esse cliente, especificamente, quando você pensa em padaria, o que te vem à mente? Bom, eu saio de casa, vou ali, compro alguma coisa, um pão, enfim, volto para casa e acabou. A padaria, ela ganha onde? Ela ganha na localização. Você nunca vai sair de casa para comprar um pãozinho francês que seja, para andar 2, 3 quilômetros e voltar. Então, o grande momento da padaria, né, o grande boom de padaria, pensando que não é uma rede de padarias, é a localização. Então, esse cliente dominava completamente o bairro onde estava instalado. Dominava. A gente já estava fazendo treinamento, e esse treinamento dentro da empresa pegou todos os setores, do padeiro até o atendimento de caixa. Então, a gente literalmente passou por todos os setores fazendo treinamentos. Era uma dor que a gente tinha sanado no passado, estávamos solucionando. Só que, de repente, e aí é que vem a grande dor, uma dor real. O que essa minha cliente descobriu? Em menos de 3 meses, foram 2 meses e meio mais ou menos, na esquina, exatamente na esquina, abriu uma grande rede de supermercados. Gente, o que tem numa rede de supermercados que não tenha numa padaria? Sejamos honestos, pânico geral. Meu cliente entrou em pânico. Paulo abriu uma grande rede de supermercado, tem tudo que a gente vende lá e mais barato. Vamos quebrar. Por quê? O domínio que tinha de região... Fala, Júlio. Você me fez pensar numa coisa aqui que o que você falou no início, né? Você não está dando para a gente ferramentas para a crise, você está dando ferramentas para a vida inteira do negócio. Perfeito. Abrir um supermercado perto da padaria é mais crítico do que a pandemia que nós estamos vivendo para esse empresário. Perfeito, Júlio. Esse é o ponto. A ideia do que eu estou trazendo, e agradeço, inclusive, esse comentário, é exatamente isso. O que eu posso entregar para você, para que você, microempresário, leve para sempre. Por isso que o título é Consultoria de Gestão. Senão poderia ser só assim, vendas, venda mais. Tudo bem, não está errado, porque você vai vender mais por consequência do que eu estou trazendo. Só que é para a gente poder criar uma estrutura muito bacana, uma estrutura ideal para que a gente possa sobreviver a qualquer crise. Então, quando eu pego esse exemplo da padaria, ou seja, qual era a dor dessa padaria neste momento? Abriu um concorrente muito forte, maior e que vende mais barato. Tem nome, é maior em estrutura e vende mais barato. A chance de fracasso era enorme. O desespero tomou conta. Vou fazer uma correlação. Pandemia, coronavírus. Qual era o maior problema
quando o coronavírus apareceu? O vírus. Ninguém sabia lidar. Ninguém sabia absolutamente nada. Se tem remédio, se não tem remédio, se o remédio resolve, se não resolve. Um conflito de informações. Então, esse desespero inicial, é importante que o empresário tenha frieza de não ficar pensando em eu vou quebrar, eu vou falir, eu vou dever. Não pense nisso, neste momento. Apareceu um problema, qualquer que seja, identifique a dor. Qual é a dor real? Isso é efeito colateral. Quando você trabalha o efeito colateral, você perde o foco do que é dor de verdade. Então, foco na dor. A dor da minha cliente padaria abriu um concorrente na esquina dela, maior e mais barato. Na pandemia, atingiu todo mundo. A dor, então, que era comum a todos, ninguém conhece o vírus. Ninguém sabe como que isso vai perdurar. Ponto 2, ainda na dor. Diferença de políticas públicas, pensando na pandemia. Diferenças de políticas públicas. Dor 1, ninguém conhece o vírus. Segunda etapa da dor, diferença de políticas públicas. Por quê? Cada município, cada estado estava fazendo de um jeito. Eu vou reabrir, você está fechado. Aí agora a minha contaminação aumentou, eu fecho, mas agora você abriu. Então, nunca vai terminar. Essa diferença de política pública atrapalha o empresário a se planejar. Eu não sei se semana que vem eu estarei aberto. E aí vem o passo 3, que é o fechamento do comércio e as incertezas. Então, você consegue dividir a dor em 3 camadas. Na padaria, voltamos ao exemplo da padaria. Abriu um concorrente forte. A cliente entrou em pânico e falou, vamos mandar um bocado de gente embora. A gente estava com um atendimento, sobrecarregado, mas valia a pena, só que agora é contenção de despesa. Calma, por que você vai mandar embora? Se a gente pode expandir. Eu falo, você é maluco? O cara acaba de abrir um negócio gigante do meu lado, você fala em expansão? É claro, você precisa enxergar o que é dor de verdade. E aí o legal da consultoria é isso. Esse bate-papo, ele tem técnica por trás. Então, a gente precisa tirar o foco do que era mito para essa cliente, do que ela imaginava que era verdade. E aí, o que a gente fez? Focamos, então, no que era problema real. O concorrente realmente abriu. Por 15 dias, pegando a segunda etapa, que são as diferenças políticas na pandemia, para essa cliente, a gente tentou trabalhar o seguinte, a diferença de consumo. O que o cliente meu vai parar de consumir para consumir lá nesse supermercado? A gente começou a olhar o quê? O que nós temos no mix de produtos. O que eu tenho no mix de produto que ele parou de consumir e passou a consumir só lá? É o leite em caixinha? Porque aqui é mais caro e lá é mais barato? Então, a gente vai diminuir ou colocar uma marca que não tenha no supermercado. Percebe? São situações, e aproveitando a temática, é uma reinvenção sobre isso. A gente precisa reinventar o que, de fato, é o problema maior que a gente vive. E aí a gente reinventou. Olhamos por 15 dias, como é padaria, todo dia tem movimento, de domingo a domingo. Então, a gente conseguiu, literalmente, em 15 dias, ter 15 dias de análise após a abertura. E ao tempo que a gente teria mais 15 dias para analisar o quê? Os 30 dias de promoção que o supermercado faz quando abre. Então, esse foi o grande momento. Conseguimos olhar, descobrimos o que a gente poderia tirar do mix, o que a gente poderia trocar no mix de produtos, e então colocar exposto para tentar suprir aquela receita perdida. Identificamos quantos clientes pararam de consumir nessa padaria. Então, percebam que, se você entra em pânico, você só reage ao que o mercado está te propondo. Quando você calma, relaxa, você faz o quê? Você olha para o problema com mais cautela. Aí você pega o seguinte, eu não vou mais fechar. Paulo, não quero falar de abrir uma nova unidade. Mas eu também não quero falar de fechamento. Então, beleza, conseguimos chegar no meio do caminho. Segue a padaria. Saímos dessa identificação de dor, que é o que você tem que fazer. Pega agora, anota e manda aqui. Júlio, vê se alguém vai começar já a anotar aí. Eu preciso que vocês me mandem o quê nas perguntas?
eu preciso do nome de vocês, do segmento que vocês atuam, para a gente poder aqui construir a sua consultoria de vendas. Então, eu preciso identificar o segmento que você atua e eu preciso identificar qual é a dor real que você vai ter que trabalhar neste momento. Então, se você está assistindo aqui ao vivo, eu consigo te ajudar agora. Se você está assistindo o vídeo num momento futuro, é só mandar mensagem que a sequência é a mesma. Eu te ajudo da mesma forma. Então, anote e me mande agora, dizendo qual é a dor que você enxerga que você tem que solucionar. Detalhe, a dor que você tem que solucionar hoje. Não é a dor que você acha, é uma dor real. Lembrando que eu falei, saia do problema, enxergue a dor real para a gente poder trabalhar. Feito isso, eu tomo um copo d'água para a gente seguir. Porque depois disso, você identifica, você tem mais 3 novos momentos. 3 novos momentos, que são o seguinte. Na pandemia, momento 1, a gente teve que aprender a viver com o quê? Porque tudo gera mudança. Na pandemia, você tem que aprender a conviver com delivery. Muita gente não fazia delivery, não entregava via aplicativos, enfim. Por quê? A taxa é cara, eu ainda não sei como fazer, a logística, eu já tenho um motoboy, isso tudo ficava muito preso. Com a pandemia, você não escolhe mais. Você só vende e só come se você tiver um delivery. Então, você só vai vender se tiver delivery. Então, você é obrigado a entrar nisso. Internet. Muita gente fala assim, Paulo, eu não faço ideia como mexer na internet. Legal. Mais para frente, depois que eu passar na parte de mitos, lá para a parte técnica, eu vou trazer esse assunto de novo. Não se sinta um alien quando você não souber mexer na internet. Porque todo mundo fala assim, Paulo, eu não consigo, eu não faço ideia como fazer, como montar, como postar um stories, qual a rede social que meu cliente está. Eu não sei criar uma figurinha para colocar. Fala, Julião. Essa é muito boa. Realmente, fora da internet hoje, a pessoa ou o negócio é um alien, né? Então, e a própria, Júlio, é a própria ideia de eu não sei mexer. Isso é um obstáculo que você criou. Cara, não saber mexer é só aprender. Tudo intuitivo. Então, essa desculpa de não sei mexer, realmente, ela é muito fracassada. Ela é muito falha. Por quê? Não é algo que eu vá trabalhar numa consultoria. Por exemplo, Paulo, eu não sei mexer em aplicativo, eu não sei... Se vira e aprende. Um fim de semana que você estudar é intuitivo. Você aprende a fazer muita coisa. Claro que você não vai dominar a ferramenta, mas o suficiente para você ganhar dinheiro com ela. Então, não se sinta um alien com isso. Então, internet, quem não estava na pandemia na internet foi obrigado a ir para dentro da internet. E aí, quando eu falo dentro da internet, é literalmente dentro. Agora, imagina uma padaria. O que ela vai fazer na internet, gente? O que uma padaria faz na internet? O que nós fizemos? Cardápio, site, rede social, as mídias sociais. Começamos a engajar o público que era da região, colocamos o nome do bairro. Não é isso que a gente queria? A estratégia toda foi focada nisso. Eu quero ser o dono do bairro. Eu quero colocar meu nome no bairro. Percebe? E foi isso que a internet fez. Então, na época, o cliente não tinha site, não tinha nada, não comunicava com os clientes. Era literalmente o seguinte, o cliente vinha, comprava e tudo bem. Ela não precisava se esforçar para chegar até o cliente. E aí a gente mudou totalmente essa ideia. Precisamos, sim, dominar o bairro novamente. E a gente começou a criar muitas ações para que o bairro voltasse a ser de domínio dessa empresa. E aí, ou seja, delivery, regra, nunca mais terminou. Internet, até hoje, funciona perfeitamente bem, inclusive com pedidos. Passamos a ter pedidos, inclusive de pãozinho francês. Você pode me entregar pãozinho francês? Cara, inimaginável à época, inimaginável que alguém pediria isso. E foi o que aconteceu. Então, olha a evolução da dor. A gente tem que sanar o que é dor de verdade.
E a gente olhou para o supermercado, pensando na padaria, a gente olhou para o supermercado e viu o quê? Ele não fazia nada disso. Ele não fazia isso. Então, a gente deu um salto a partir do momento que a gente identificou a dor verdadeira. Por quê? O problema que ele não entregava, a gente entregava. E aí, o nosso consumo, inclusive, aumentou. E aí eu vou falar daqui a pouquinho por que aumentou. Tem algo muito bacana no motivo, que a gente usou o problema como um trampolim. Foi muito bacana. Então, eu passo... Sim. Você pediu perguntas, estão chegando perguntas aqui. Eu vou te passar a pergunta do Ricardo Vilaça. Boa. Como identificar a dor de um segmento onde não há previsão de retorno, pois é uma academia de natação? Qual é a minha dor principal? Bom, Ricardo, identificar dor, a questão é, a gente não pode identificar uma dor sem saber todo o contexto. Por exemplo, hoje, o momento ele não é favorável para este segmento. O que esse segmento pode fazer? Eu estou pensando, gente, em dores que a gente pode solucionar. Viu, Ricardo? Quando é uma dor que não tem solução, a gente tem que arranjar alternativas. E é exatamente essa a proposta desse evento que a gente participa. Reinvenção dos negócios. Logo, imagine você, é natação, não é isso, Júlio? Isso mesmo, natação. Natação. Dá para colocar a gente lá dentro? Não, não dá. Dá para reabrir sem a prefeitura ou o Estado permitir? Não, não dá. Multa. O que você vai fazer? Você vai começar a gerar conteúdo online. Está tudo na internet, Ricardo. Está tudo na internet. Crie técnicas de respiração. Crie técnicas de natação. Qual é o movimento? Natação. Qual é o movimento correto? Gere conteúdo. Por que eu estou falando isso, Ricardo? Você não vai ganhar dinheiro com isso agora. Perceba que, como a gente está falando de vendas, a gente precisa vender. Se você criar um conteúdo de aula online, tem gente que tem piscina em casa, você consegue colocar uma câmera, e eu estou falando porque eu atendo academia, então, que tem o mesmo problema, né, do seu caso, a gente coloca uma câmera fixa, filmando o que está acontecendo com um cliente. Então, ele vai e faz lá o movimento. Opa, fez o movimento errado. O personal vai trabalhar o movimento correto a partir daquele ponto. Na natação, exatamente a mesma coisa. Comece a cobrar por vídeos, comece a cobrar por aulas que você possa ministrar para esses clientes que têm condições de se filmar dentro da piscina do próprio prédio. Perceba? Então, assim, eu estou pensando em solução para uma dor que eu identifiquei. Por que é mais fácil ou menos sofrível para o consultor identificar certas coisas? Porque a gente não está emocionalmente envolvido. E muita gente não quer se reinventar, quer continuar vendendo a mesma coisa. Inclusive, Ricardo, trazendo aqui uma reportagem que eu assisti esses dias, lá do Rio. A empresária falou o seguinte: nossa, a gente já fez de tudo, mas os clientes não vêm, porque lá no Rio reabriu. Os clientes não vêm. A gente já fez promoção, a gente já baixou o preço, a gente está fazendo um atendimento excelente. Eu não vi novidade nenhuma na fala dela. Eu não vi ela mudando nada. Ela só abriu. Ela só abriu as portas. Ela não mudou nada. Realmente, se nós não nos reinventarmos, é mais do mesmo. Então, Ricardo Vilaça, para essa questão de piscina, levar este conteúdo para o online, para a piscina só não, para tudo. Levar o conteúdo para o online, entregando técnicas, é fundamental para a gente poder começar a gerar conteúdo para que as pessoas, assim que retomarem o consumo, te encontrarem. Porque na hora que retomar o consumo, está todo mundo parado. E, de verdade, ninguém sabe quem quebrou, ninguém sabe quem continuou. Se você não apareceu para dizer, opa, eu não fali, eles vão achar que você faliu. Então,
utilize dessa ferramenta para dizer, opa, estou vivo. Minha academia de natação, ela ainda existe e a gente tem gerado conteúdos, técnicas e por aí vai. Espero ter ajudado, viu, Ricardo? Então, assim... Paulo, você pode não ter ajudado o Ricardo tanto que você gostaria, mas você já me ajudou a enxergar reinvenção num segmento que, para mim, quando eu li aqui, eu gelei. Mas o que você fez é uma coisa que ele pode fazer hoje. Ele pode começar agora. Que é a ideia, Júlio. É a ideia de aplicar agora. Ficar, no futuro você vai... Gente, futuro, microempresário não vive de futuro. Microempresário vive do hoje e do daqui a pouco. Todo microempresário. E qualquer crise. Tá? Então, assim, quando eu falo das dores, perceba que eu passei por 3 pontos, né? As primeiras 3 etapas, mais 3 etapas, que são o delivery, a internet, e você tem que gerar conteúdo para estar lá, e conhecimento. Porque se você não tem conhecimento, você não quis adquirir conhecimento, continua se justificando. Eu não sei mexer, eu não sei usar esse aplicativo, eu não sei. Tudo bem, você falou isso durante 3 dias. Se você tivesse estudado durante 3 dias, agora você sabia. Então, desculpa, para microempresário, é só para ter a quem culpar no caso de falência. E voltando, todos os meus clientes sobreviveram perfeitamente às crises. Todos, sem exceção. Crise de concorrência, crise de preço, crise mundial, porque são pequenas crises que quebram o microempresário. Uma crise mundial, ela quebra muito mais. Só que eles conseguem sobreviver. Por quê? A maneira de enxergar o problema, as dores, foi modificada. Muita gente chama essas etapas que eu passei para vocês de diagnóstico. Ótimo. Se você conseguiu, então, anotar, perfeito. Você consegue criar um diagnóstico de o que eu tenho que trabalhar na minha empresa. A gente avança. Com a internet, quem virou seu concorrente? Pegando a ideia do Ricardo, quem é o concorrente do Ricardo? Pensando na crise do coronavírus, quem é o concorrente dele? Todo mundo. O cara que faz live, a outra empresa de piscina que está se reinventando, está criando algumas parcerias, está vendendo produto agora aquático. Gente, reinvenção. Então, todo mundo virou concorrente. O carinha que vende livro online, o cara que vende curso online, virou seu concorrente. Todo mundo é seu concorrente. Pensa o seguinte, o cara que faz live é seu concorrente por quê? Ele concorre pelo item mais valioso, a atenção do seu cliente. O item mais valioso hoje para a sua empresa é a atenção dedicada do cliente. Se você consegue gerar um conteúdo bacana, ele vai dedicar tempo até você, ele vai ceder para você o e-mail dele, o telefone dele, e você pode montar uma estrutura para fazer contato no futuro. Então, essa estrutura é necessária. Entender quem de fato é seu concorrente. Aí eu sigo. Veja bem, os obstáculos. O que a gente tem de obstáculo? Que é um obstáculo real. Qual é o obstáculo real que sua empresa tem hoje? Na padaria. O obstáculo era o desespero inicial do meu cliente gerou uma reação em cadeia em todos os funcionários. Percebam, o desespero se tornou o obstáculo, não o supermercado. Por isso que eu falei de enxergar o que de fato é a dor. O desespero inicial fez com que os funcionários fizessem o quê? Eu vou ser mandado embora. Outros começaram a disparar currículo. Por quê? Vai fechar. E aí você começa a perder mão de obra qualificada ou que já está ali treinada. Gente, foi exatamente esse o maior obstáculo inicial. O concorrente não era o nosso maior obstáculo. Era a cultura que se instalou naquele momento. Qual é o obstáculo real hoje na sua empresa? O que você enxerga como obstáculo real? Pegando a ideia do Ricardo. Ricardo, se você puder colocar para a gente, qual é o obstáculo real a ser combatido hoje na sua empresa? Qual é o obstáculo real de padaria?
Qual é o obstáculo real de quem vende pregos e parafusos? Eu tenho um cliente que vende prego e parafuso, gente. É sério. Você até anda 2, 3 quilômetros para comprar um prego e parafuso específico, mas quanto que você vai gastar de dinheiro para fazer a empresa se sustentar? Então, percebam que cada segmento tem um grau de dificuldade diferente. E a gente precisa analisar o que é dor e o que é obstáculo. Então, tiramos esse obstáculo da padaria, por exemplo. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de obstáculo, vamos separar em 3 de novo. Obstáculo. Ele é real? Qual é o obstáculo que a gente está querendo contornar, pular, fazer com que ele desapareça? Quanto que esse obstáculo te atrapalha a seguir adiante? E terceiro, quanto você precisa demandar de esforço financeiro, esforço intelectual para poder superar? Então, se você consegue superar e descobrir se o obstáculo é real, qual o esforço que você precisa fazer para contornar e quanto você precisa investir para ter esse contorno, sucesso. Você agora sabe exatamente o que combater. Então, o obstáculo ele serve somente para a gente olhar e saber o que fazer com ele. Se eu vou usar dele um trampolim para melhorar as minhas vendas, brilhante, parabéns para você. É esse o ponto. O obstáculo ele tem que servir de alavancagem. Ele não tem que servir de barreira. Você não pode achar que o obstáculo é um muro intransponível. Você é empresário. A gestão da sua empresa depende da sua estabilidade emocional. Então, é importante que você controle tudo isso. Já sabe qual é o obstáculo? Avance. Igual eu dei o exemplo aqui. Vamos para a internet? Gere conteúdo técnico, então. Se é o que você tem para entregar, gere conteúdo técnico. A gente fica tão preocupado com os nossos problemas que eu garanto que em nenhum momento, seja pandemia, seja crise da carne, seja um concorrente que abriu, vocês estão preocupados como isso afeta o seu cliente. Lá na padaria, a primeira coisa, lembra que eu falei que a gente mediu por 15 dias os nossos resultados? Gente, isso foi o nosso grande fator de sucesso. Foi o nosso fator principal de sucesso. Analisar o que estava de fato acontecendo. Foi desses dados que a gente conseguiu tirar o que era real, o que era suposição, o que é mito. Nós identificamos que muitos clientes saíram. Qual era o percentual? Quanto que isso representava na nossa receita? Então, se a gente consegue pensar como que isso afeta o nosso cliente, maravilhoso. O supermercado afetou como o cliente da padaria? O cliente da padaria falou, opa, tem um supermercado e está mais barato. Só que quando ele chega no supermercado, ele não é chamado pelo nome. Olha, descobrimos que ele realmente se importa, ele paga mais caro só para ter esse reconhecimento. Algo que eu vou trazer mais para frente, mas que eu já posso adiantar agora, é o seguinte, nós colocamos atrás do caixa um espelho enorme. Por que espelho? Quando o cliente se vê, ele respeita mais, ele valoriza mais. Em nenhum supermercado você vai ver espelho. Então, olha o que a gente começou a fazer. Voltamos com a ideia de ele precisa ter afinidade com a padaria. E essa afinidade ela foi se dando através de pequenas ações, pequenas análises. Então, transpusemos todos os obstáculos que foram aparecendo. Olhamos o supermercado agora como um grande trampolim. Por quê? O supermercado, como ele era de uma grande rede, ele chama a gente de muito longe. E é exatamente isso que a gente aproveitou. A padaria era caminho, mão única. Você tinha que passar em frente à padaria para chegar até o supermercado, de carro, que seja. Então, o movimento aumentou demais. E a gente usou disso para melhorar o nosso movimento. Por quê? Muita gente de outros bairros que jamais viriam para esse lugar começaram a vir. E aí foi onde a gente capitalizou e demos o próximo passo.
Então, quando a gente fala de obstáculo, enxergue ele como um trampolim. Foque no problema do seu cliente. Como que esse obstáculo que você enxerga que é real afeta o seu cliente? Ricardo Vilaça, como que essa crise afetou o seu cliente? Porque quando a gente pensa que é o meu negócio, a gente está olhando para a nossa dor. Quando a gente olha para a dor do meu cliente, eu consigo entender como atendê-lo. Natação, ele tem uma piscina em casa, mas ele não tem mais alguém para ajudar. De repente, essa aula é o que vai salvar o seu negócio. É o que vai fazer pagar as contas do mês, que é, inclusive, o próximo passo. Porque todo mundo precisa pagar conta. Quando você traz essa realidade, pô, Paulo, eu estou fechado, eu não tenho o que fazer, eu não sei quando vai reabrir. Exatamente, esse é o ponto. A gente precisa imaginar como capitalizar. Então, na padaria, o desespero de fechar levou a gente a investir em outras coisas. O espelho, por exemplo, foi um grande investimento. Porque espelho não é barato e, para aquele momento, nada valia a pena. Não demitimos. Treinamos os funcionários para atender cada vez melhor e, com a dor do cliente, que era ser chamado pelo nome, a gente conseguiu fidelizar muito mais e fidelizar novos clientes que vinham de outros lugares. Começamos a captar os telefones das pessoas para poder mandar mensagem. Então, perceba que é uma construção, é a gestão do seu negócio funcionando. Não se iludam quando vocês imaginam o seguinte. Eu acredito, tem muito empresário que fala o quê? Não, a gestão está toda aqui. Eu sei tudo de cabeça. Essa gestão, ela é sucesso, é receita de fracasso. Por quê? Na hora que você se adoentar, ou que chegar uma crise mais forte, o seu negócio para, porque está tudo na sua cabeça. E quando você não tem tudo mapeado, você não sabe nem onde corrigir. Então, quando a gente passa pelo mito, são aquelas certezas. É o empresário que fala, não, eu estou nesse negócio há muito tempo. Eu sei como é que funciona. Isso é um grande mito. E esse mito levou muita gente a quebrar na pandemia do coronavírus. Porque sabia tudo, sabia como funcionava o mercado. Quando migrou para o mundo virtual, o que ele fez? Nada, ele não conhecia. Ele estava tão habituado a saber de tudo que ele esqueceu literalmente do que importava para o cliente. Ele só se importava com o que ele sabia, ou que achava que sabia. Então, essas grandes verdades que ninguém tem como comprovar, igualmente, vai reabrir o comércio. Não, tudo bem, vai reabrir. Em algum momento vai. Eu não sei quando. Mas vai fechar de novo? Você se preparou para ter outra crise logo em seguida? Para fechar novamente o seu segmento? Porque se você não estiver pronto para isso, você está fadado ao fracasso de novo. Por quê? Nesse momento a gente está fracassando e a gente não conseguiu ir para o online. Abre, opa, voltei, fecha de novo. Você está fracassado 2 vezes. E aí, a chance de ter caixa para evoluir é pequena. E aí é ruim, que a tendência é você quebrar agora com um empréstimo. Porque todo mundo acha que vai abrir, então pega um empréstimo. Só que o empréstimo ele precisa de dinheiro para se pagar. Se você não ficar aberto por muito tempo, você não se paga. E aí já era. Então, a gente supera essa questão dos mitos, por exemplo. Lá na padaria, o mito era tudo que ela sabia que era verdade. Toda a verdade que esse cliente dizia que conhecia, que os clientes eram fiéis e que tudo funcionava, quando deu por si, bastou um concorrente para desestabilizar completamente toda a estrutura que existia por trás do eu sei o que eu estou fazendo. Então, essas grandes verdades que eu chamo de mito, elas precisam ser combatidas. Quando você tem uma estatística, não, eu sei que tantos por cento são, de onde você tirou essa fonte? Se você não sabe, vai checar. Porque a chance disso ser só mito é enorme. E aí, eu venho agora para o passo de técnica. Como que a gente vai aplicar? Perceba o seguinte, encontre o problema real, não é um mito. Se você não sabe o que de verdade tem que combater, você está correndo atrás do rabo. Cria uma planilha de 30 dias. Todo mundo pode ter uma planilha de 30 dias. Gente, Excel até resolve. Ótimo.
Vai no Excel, cria lá, dia 1, dia 31, né? 31 dias. Dentro desse, quais são os dias úteis que a sua empresa funciona de fato? Dentro disso, eu divido em 3. O que você precisa dentro dessa planilha de 30 dias? 1. Quanto que eu tenho que pagar por dia? Você vai somar o somatório de tudo, os seus custos fixos, variáveis, o que tiver de conta para pagar, os boletos que ainda não venceram. Pensando, gente, que é o seguinte, dívida só é dívida quando já venceu. Eu tenho que pagar 10 mil lá para frente. Ainda não é dívida, não venceu, então não é dívida. Vamos trabalhar numa projeção para poder pagar isso. Então, número 1, coluna 1, qual é o valor que eu tenho que pagar dentro desse mês? Fracione por dias de trabalho. Então, por exemplo, eu tenho 30 mil para pagar. Eu trabalho 30 dias, eu tenho 1.000 por dia para poder gerar de receita, que é o passo 2. Quanto que você precisa gerar de receita para cobrir essas despesas? Aparentemente, Paulo, a gente sabe disso, isso é fácil, isso aí é batido. Todo mundo sabe disso, mas fazer ninguém faz. Que volta no passo lá de trás, que é um mito. Todo mundo sabe, mas não faz. E eu falo porque eu atendo vários clientes de vários segmentos e todos têm um hábito muito próximo desse. Não fazer. E aí o que acontece? Passo 3. Passo 1 é quanto tem para pagar. Passo 2 é a média de tudo que você tem para pagar. E passo 3 é quanto que eu tenho no estoque. Gente, quanto que você tem de estoque, pensando em produto, quanto que você tem de estoque que eu preciso vender ou posso vender para cobrir essas despesas? Então, vamos lá. Eu tenho um cliente que trabalha com bombonière. O que ele tem no estoque? Ele tem chocolate, ele tem caixa de bombom, ele tem bala, ele tem chiclete. Tá, vamos criar um kit do qual eu preciso vender para poder cobrir essas despesas médias do passo 2. Então, passo 1 é saber quanto tem para pagar por dia. Passo 2 é saber quanto que eu preciso vender por dia para pagar isso. São diferentes, tá, gente? Só para deixar claro. Quanto que eu tenho para pagar? Pensar na conta inicial, 1.000 por dia. Quanto que eu tenho que vender? Não é 1.000 por dia. Porque tem um custo fixo, tem um custo variável, tem os custos embutidos. Então, eu preciso vender, de fato, quanto por dia para conseguir pagar R$ 1.000 de boleto. Percebam que a conta é essa. E o passo 3 é literalmente olhar para o estoque e falar, eu tenho esses produtos, eu consigo montar esses kits para vender por dia. Não vendi, soma, a média muda para o dia seguinte. Então, essa planilha ela é fundamental para você se controlar. E aí, com isso, você consegue manter monitorado e alimentado de dados concretos. O seu gerente, a sua equipe de trabalho que vai ajudar a vender. Porque em momentos de crise, é importantíssimo que todos estejam cientes de quanto temos que vender. Valor de venda, valor preço de balcão que eu estou dizendo. E é aí que a gente evolui. Passo 3. Oi. Paulo, isso também serve para prestação de serviços, né? Perfeitamente. Bem pontuado, Júlio. Quando eu falo de estoque, eu estou falando, beleza, produto. Eu tenho isso, eu vou vender 10 desse para poder pagar o boleto, que é a média mensal no passo 2. Eu sou prestador de serviço. O que eu tenho de estoque? Conhecimento. Quanto de conhecimento eu tenho que pode virar um curso, que pode virar uma palestra, que pode virar uma live? Tem gente cobrando por lives, tem gente comprando lives. E esse aqui é o grande momento. Você pode transformar o seu conhecimento fracionado em produtos. Paulo, eu sei isso tudo aqui. Beleza, monta um curso gigante, fraciona ele e vende pedaços. Para você conseguir capitalizar. Então, o prestador de serviço, Júlio, também entra nessa mesma estrutura. Porque quando eu atendo prestadores de serviço, é exatamente isso que a gente trabalha. O que ele tem de conhecimento, enfim. E a gente monta uma estrutura toda esquematizada para que isso, de fato, aconteça e sane a dor
do cliente dele. Então, esse passo 4, que é a aplicação, é literalmente essa planilha de custo básico, custo simples. Feito isso, você sabe quanto tem que vender. Quais as técnicas você pode aplicar para poder aumentar as suas vendas? Eu estou pensando agora de forma generalizada, então eu vou ampliar o nosso leque, mas na padaria, por exemplo, o nosso grande momento foi, nós transformamos tudo isso em motivação para os funcionários, falando que, com a abertura do supermercado, havia uma grande chance da gente ampliar a padaria. E eles ficaram assim, então beleza, cancela o envio de currículo. Então, não perdemos mão de obra, nós aumentamos realmente, melhoramos o layout da empresa para ficar muito mais acessível e estrategicamente os produtos bem posicionados, um caro, um barato, alguma coisa assim, para a gente fazer com que o ticket médio aumentasse e, de fato, abrimos uma nova unidade. Porque como começou a vir muita gente de outros bairros, a abertura de uma nova unidade se tornou algo assim, o momento uau da padaria. Aí montamos uma padaria como? Com café da manhã, com almoço, com pizza, com comida. Aí você tem uma variedade que literalmente o pessoal que vem passa a consumir. Aí foi onde entrou o delivery e aí, de fato, deslanchou. Realmente ficou assim, foi um case maravilhoso, porque era para ser um momento muito turbulento e ruim, e transformamos esse momento na ampliação do negócio. Porque o outro concorrente que tinha ficava numa distância bem razoável da onde esse supermercado estava. Então, ele ter entrado ao lado dessa padaria foi muito bom para a gente. E a gente abriu outra padaria e realmente foi um sucesso e tem sido até hoje. Então, esse é um case que eu trago sempre, porque era para ser desesperador e foi algo maravilhoso. Superamos todas as etapas, com calma, com cautela, olhando o que de fato era para ser um problema a ser combatido. Então, para as técnicas, por exemplo, nesse momento, olha o que eu trouxe aqui. Controle o estoque. Se você controlar o estoque, você vai controlar as compras, porque você sabe exatamente o que está saindo e o que está ficando encalhado. Com isso, você consegue criar promoções com o que estava parado. Percebe que o dinheiro continuou dentro da sua empresa? Você comprou melhor, você controlou o estoque para evitar perdas e criou promoções de venda com o que estava parado. Que, no momento, no dia a dia, na gestão tradicional, muita gente passa batido, não percebe. Então, esse controle, estoque e compras, ele é fundamental para melhorar vendas. Não demita. Você já gastou uma grana com funcionário. Treine o seu funcionário. Quando eu falo treine o seu funcionário, por exemplo, em momentos de internet, que está no auge, você mesmo pega, acessa aí, ou se eu não tiver como, me manda uma mensagem, eu te passo o link. Tem muitos cursos da FGV, da USP, que são gratuitos e são muito bons, que trabalham muita técnica para a gente poder evoluir no dia a dia. O Sebrae, por exemplo, tem muito curso voltado para o seu próprio segmento. Percebe? Faça isso. Treine melhor o seu funcionário, em vez de demitir. Porque você vai trocar um por outro e tem que treinar do mesmo jeito. Só que se você não treinou o primeiro, o segundo é que você não vai fazer. Então, o erro, em geral, está em você. Então, melhore esse erro, corrija esse erro. Esse, sim, é algo que deve ser combatido todos os dias. Defina metas. Paulo, pelo amor de Deus, eu estou desesperado, você quer que eu coloque o pessoal ainda mais pressionado? Não é pressionado. Você criou a planilha de 30 dias? Sim? Então beleza. Crie metas. Se você não criou a planilha de 30 dias, você vai criar meta aleatória, que você tirou da cabeça. Voltamos ao problema do mito. Você acha que aquilo é o ideal. Crie essa planilha de 30 dias. Paulo, eu estou com dificuldade de criar. Me manda uma mensagem, eu mando a planilha para você. Poxa, é importante que o microempresário cumpra algumas etapas para melhorar vendas. Então, o estoque, o compras, o treinamento, as metas, fundamental. Sem isso, fica empacado e preso na sua própria, dentro do seu próprio problema.
Olhe o problema e veja se está afetando mais gente. A ideia do espelho, por exemplo, atrás, para quem é atendimento ao público, você coloca um espelho atrás, a chance de aumentar suas vendas ali, imediatamente, é enorme. Enorme, enorme. Colocou um espelho atrás, garantia de sucesso. Você vai aumentar vendas. O cliente gosta de se ver. Espelho limpo, tá, gente? Por favor. Eu coloquei um espelho lá que estava preparado lá em casa. Não, não. Eu coloquei um espelhinho aquele de banheiro. Não. Você vai comprar um espelho, mandar fazer, vai fazer uma tela bonita para ele, onde ele possa se ver. E isso é legal. Beleza? Espelho atrás para quem é do varejo. Para quem é prestador de serviço, pegando o que o Júlio tinha perguntado lá atrás, a questão é, qual é o espelho do prestador de serviço? Isso aqui, gente, é o que você tem que apresentar. É o mínimo que você tem que apresentar. O espelho é quando você conta para o cliente o que ele está fazendo de legal. Então, ele se enxerga na sua fala. E esse é o espelho do prestador de serviço. Eu tenho um curso todo voltado só para negociação de prestador de serviço. E a gente trabalha muito isso. Como que você faz o cliente se identificar com aquilo que você está dizendo? E, basicamente, você está repetindo tudo que ele está te contando. O negócio é, o pulo do gato está nas perguntas que você faz. E aí sim que é legal. Seja confiante. Gente, seja confiante. Acho que prestador de serviço, vendedor, o cara que está atrás do balcão, você tem que ter confiança. Na dúvida, se você é confiante, o cliente confia em você. Por quê? Você está ali cheio, todo imperativo. Agora, não, deixa eu ver, peraí. Esquece. Você não passa confiança. Na sua dúvida, o cliente também fica com dúvida. Percebe? Então, seja confiante. Estude o seu produto. Estude o seu produto o tempo inteiro. Melhore isso nos seus funcionários. Treine eles para essa confiança. Não sinta... e a questão do não se sinta um alien, gente. Essa daqui eu tive que anotar. Muito cliente falou assim, Paulo, pelo amor de Deus, eu estou me sentindo uma aberração. Eu não sei mexer em aplicativo. Eu não sei mexer na internet. Eu não faço ideia nem onde entrar no meu site. Percebe? Olha só. Tudo bem. Em 5 minutos, você ensina a pessoa a acessar. Mas eu esqueci. Realmente falta interesse. Aí é interesse do empresário. E é isso que você tem que combater. Você tem que combater essas pequenas preguiças, essas pequenas, eu me permito. Não se permita ter essa preguiça. Faça a melhoria diária. Faça a melhoria constante. A sua empresa depende disso, depende de você. Então, faça isso. E agora, Júlio, da agora para frente, eu vou trazer 10. Na verdade, eu trouxe um a mais como bônus, que são os aplicativos e os programas, as ferramentas que eu uso espalhado em vários clientes para poder trabalhar vendas, para controlar vendas, para melhorar a gestão. Então, quem quiser, agora é a hora de anotar. Então, vamos lá? Estamos ansiosos por isso, viu? Aqui no chat estavam perguntando, cadê as nossas ferramentas? Bora. HubSpot. 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 Isso trabalha um CRM e o melhor, gratuito. Primeira ferramenta eu já trago ela também gratuita. Porque também sei que o microempresário não pode ficar pagando um monte de coisa. Então, HubSpot, gente, é um CRM gratuito. Claro que tem a versão Pro. Todos eles têm versão paga. Todos. Óbvio. Mas a versão gratuita dele pode te ajudar a crescer vendas imediatamente. Paulo, não sei mexer. Ele é intuitivo. Ainda bem que você sabe ler. É ali que você vai ganhar dinheiro. HubSpot, gente. Por isso que eu botei ele como número 1. O número 2, esse daqui, eu vou fazer a chamada dele, que é a seguinte. Quem acessar paulomariottini.com.br vai ver essa ferramenta que eu vou falar agora, paulomariottini.com.br, vai ver essa ferramenta em ação, que é o callpage.io. Call, de ligação, C-A-L-L, page, de página, P-A-G-E, tudo junto, .io. Quando você acessa,
Tem um aqui embaixo, deixa eu ver se não sei se vai estar na direção certa, para cá ou para cá, não sei onde que aparece. Aparece um telefonezinho. Receba uma ligação em 30 segundos. E é isso que acontece. Você clica e recebe uma chamada. Quando isso está na estrutura do seu site, olha só, o que a gente mais precisa do cliente? Lembra que a gente falou que quando a gente concorre com alguém que faz live, a nossa concorrência é o quê? A atenção do cliente. Quando o cliente entrou no teu site, chegou num certo ponto, aparece um símbolo de um telefone, fala assim, receba uma ligação agora, em 30 segundos, é a velocidade do atendimento, é onde você ganha do seu concorrente, é onde você elimina muita gente, elimina muito o processo. Porque ali você tem o telefone do cliente, o dia que ele te ligou, qual é o interesse, aí você tem todo um script para isso. Então, esse callpage.io, ele é maravilhoso. E aí você recebe uma ligação gratuita falando com um consultor, por exemplo, ou alguém da sua empresa. É alguém da sua empresa que vai falar com ele, com o cliente. Então, essa ferramenta ela é maravilhosa, ela é muito boa, muito boa. Paulo, e se a pessoa ligar de madrugada? Se a pessoa ligar de madrugada, você tem ali algo que vai aparecer bem na tela dele, dizendo o seguinte, não tem ninguém no escritório. Deixa o seu telefone. Aí, olha que brilhante. 3, rede social. Eu preciso fazer agendamento, não sei. Etus. E-T-U-S. Etus. Agendamento. Gera relatório. Acompanha a tua rede social inteira. Maravilhosa essa ferramenta. De agendamento para mídia social. Chat online para site. Zendesk. Zen, de Zen, Zen, Z-E-N, Desk, de escrivaninha, D-E-S-K. Faz chat online, maravilhoso. Para automação de marketing. Paulo, eu preciso distribuir agora isso para a internet. Eu tenho um mailing maravilhoso e eu tenho que diluir isso. Automação de marketing da RD Station. Ela é brasileira, inclusive. E é uma das melhores ferramentas nacionais para automação de marketing. RD Station, excelente. Outras duas que são gratuitas agora é o Google Alerts e o Google Trends. Cada um com uma função diferente. O Google Trends ele serve para você pesquisar termos e o Google Alerts ele te alerta quando um termo que você queria pesquisar foi lançado na internet. Então, por exemplo, eu acompanho no Google Alerts a palavra Mariottini. Quando alguém digitar no Google, que for para o Google e publicar alguma coisa falando Mariottini, eu recebo um e-mail falando, opa, tá aí. Outra que eu uso, Trello, gerenciamento de projetos. Paulo, no Etos eu consigo publicar, mas eu não sei criar a arte. O Canva consegue te ajudar. O Canva é maravilhoso. No momento de prestador de serviço, DocSign, D-O-C-U-S-I-N-G. DocSign, ou seja, assinatura de contrato online. Perfeito para prestador de serviço. E a 11ª ferramenta que eu trouxe é uma que a gente também trabalha com ela, Smart Look. Smart de esperto, Look de olhar. Grava todo o acesso do cliente atrás do site. Então, se você colocar o mouse aqui, rolar a página, mudar de página, eu sei exatamente onde você clicou, sem invadir sua privacidade. 11 ferramentas de venda que vai melhorar já o seu negócio. Júlio, te devolvo aí, querido. Paulo, show de bola, tá? Nós tivemos muitas participações aqui no YouTube e depois nós vamos mandá-las para você ter uma noção aqui, muito elogio. O agradecimento do Ricardo Vilaça para você e outras perguntas que a gente não teve como trabalhar aqui, ok? Paulo, eu quero agradecer seus conhecimentos, essa carga de ferramentas que você trouxe, que eu nunca vi igual antes, em nenhuma live. Obrigado. Tá? E os nossos próprios assistentes para continuar com a gente na maratona da reinvenção essa semana, ok? Gente, eu queria agradecer, então, os nossos apoiadores, né? Banco Inter, Bling, Cieng, CRA, Egoi e DigiOffice,
Agradecer vocês pela paciência, pelo tempo que vocês dedicaram a nós, né? Nós também estamos aqui tentando fazer acontecer como o Paulo falou, disciplina e ação, né? Paulo, muitíssimo obrigado e agradecer também ao Diogo e ao Johnny Lan por essa iniciativa. Paulo, como é que a gente te encontra? Todas as mídias sociais, Paulo Mariottini. Instagram, LinkedIn, Twitter, tudo Paulo Mariottini, fácil. Maravilha, meu amigo. Um grande abraço. Para agradecer a todo mundo, viu? Ainda que a gente não tenha respondido aqui, pode mandar nas minhas mídias sociais, que eu e a minha equipe, a gente responde tudo o que chega para a gente. Maravilha. Gente, muito obrigado. Foi um grande prazer estar com vocês e continuem conosco na Maratona da Reinvenção dos Negócios, Planejamento e Ação. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais. Obrigado.